Olá, eu sou o professor Ivanildo. Estamos aqui para nossa aula de correção das atividades sobre função, conceito de função. Nossa revisão. Então vamos lá. O exercício de número 1 dizia: os professores de uma academia recebem a quantia de R$ 50 por aula, mais uma quantia fixa de R$ 300 como abono mensal. Então, a quantia y que o professor recebe no mês é dada uma função em quantia x, as aulas que durante esse mês. Qual a lei de formação da função que relaciona essas grandezas? Então, aqui um exercício que quer saber a lei de formação. Lembra que a lei de formação é sempre y está associado a alguma coisa x, onde x é a variável livre e y é a variável dependente. Ok? Então, variável dependente e variável dependente. Então ele diz o seguinte: os professores de uma academia recebem uma quantia de R$ 50 por aula, ou seja, cada aula que ele der, ele vai receber uma quantia, mais uma quantia fixa de R$ 300 como abono mensal. Então, se ele deu 2 aulas, vamos supor, se ele deu uma aula, ele vai receber 50 pela aula que ele deu uma aula só, mais os R$ 300 de abono. Se ele deu 2 aulas, ele vai receber 100 mais os R$ 300 de abono. Se ele deu 3 aulas, ele vai receber 150 mais R$ 300 de abono, ou seja, esse valor aqui é fixo. O que na verdade o salário dele depende da quantidade de aula que ele vai dar. Então o salário pode ser representado por y e a gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Y igual a x mais b, onde aqui vai representar a quantidade de aulas e o fator que multiplica essa quantidade de aulas. Só você pensar, se ele der uma aula, tirando os R$ 300, ele vai receber 50. Se der 2, vai receber 100. Se der 3, vai receber 150. Ou seja, o valor por aula, né, é sempre multiplicado a quantidade por quanto? Por 50. Então, quando é uma aula, é 1 vezes 50. Quando é 2 aulas, é 2 vezes 50. Quando é 3 aulas, é 3 vezes 50. Então, vai chegar um número de x aulas que eu não sei, vai ser x vezes 50. Isso aqui representa a aula que ele dá. Pela quantidade de aula que ele dá, ele vai receber essa multiplicação por 50, mais os 300. Então, a função que a gente pode escrever é y é igual a 50x. Falar que é x vezes 50 é a mesma coisa que 50x. Só para a gente recordar isso aqui. Então, y, o salário dele vai ser igual a 50x mais 300. Aqui está descrita a lei funcional. Os valores do salário dependem da quantidade de aulas que ele der. Se ele não der aula nenhuma, ele não vai ter salário, certo? Então, essa aqui é a ideia. Então, qual é a lei de formação das funções relacionando essas grandezas? Então, a gente já tem aqui a lei de formação. Então, a questão de número 1, y é igual a 50x mais 300. Vamos para a questão 2. Escreva algebricamente a lei de formação de cada função. Então, vamos lá. A primeira função, na letra A, está dizendo o seguinte: cada número real positivo x associa um número real y que representa o inverso, certo? Então, cada número real x associa um número real y que representa o inverso de x, ou seja, y é o inverso. Qual é o inverso de x? É 1 sobre x. Ou seja, y é um valor inverso. Por exemplo, se x for 2, y tem que ser quem? Meio, que é o inverso. Lembra que é 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é sobre 2. Se x fosse 2 quartos, y é o inverso disso. Seria 4 sobre 2. Então, para a letra A, o y é o inverso de x, então é só a gente escrever 1 sobre x. B. Cada número real x associa-se a um número real y, que representa o quadrado de x menos 4. Então, y vai ser o quadrado de x menos 4. C. Cada número real x associa-se a um número real y, que representa a metade de x aumentada de 5. Então, ó, o y vai ser a metade de x aumentado ou acrescido de 5.
3. Na 3 nos diz: uma fábrica de açaí compra o fruto em uma fazenda próxima, onde paga 20 centavos por quilo de açaí. Isso significa que o valor de cada compra efetuada depende da quantidade de quilos de açaí comprado. Então, se ele comprou 1 quilo, 20. Se comprou 2 quilos, vai 40. 10 dá 2. 100 dá 20. Então, a gente está vendo aqui que existe um fator multiplicativo que associa a quantidade e o preço. Reparem que estão sendo medidas as duas grandezas, a quantidade de preços, e que o preço pago depende da quantidade de quilos que o açaí comprado. Logo, qual será a lei de formação dessa situação problema? Então, ó, o preço, que é Y, depende da quantidade de açaí. Então, vamos aqui colocar aqui. Para ter um preço, por exemplo, de 20 centavos, terá que ser vendido quantos açaí? 1. Então, 1 vezes x. Ou, na verdade, x representa a quantidade. A gente precisa entender o que está acontecendo em relação a essa grandeza. Então, aqui vai ser 1. Quando vender 2, aqui vai ser quanto? 40. Quando vender 3, aqui vai ser 40, vai ser 60. Ou seja, o que está acontecendo em relação a x? E aí, você pode continuar. Quando for, dar um salto aqui para 10. Quando for 10, isso aqui vai ser quanto? 2. Ou seja, se você pensar daqui para cá, ó, é 5 vezes. Então, daqui para cá também é 5 vezes. Ou seja, o que você pode estabelecer daqui? Que o y é igual a 0,20 vezes x. Essa aqui seria a função que vai descrever o preço. Porque se você vender 1, vai dar 20. Olha lá, ó. Então, qual vai ser o preço? Vai ser 0,20 vezes 1, onde x está representando a quantidade. Isso aqui você já viu que vai dar 0,20. Olha lá, quando é 2? 0,20 vezes 2 vai dar 40. Igualzinho está lá na tabela. Vamos pular. Vamos colocar quando for 10. Olha lá, quando for 10, o que vai acontecer? 0,20 vezes 10. Vai andar uma casa aqui, vai dar 2. Então, a lei de formação para essa questão é y é igual a 0,20 x. Lembrando que quando é casa decimal, só se aqui tivesse 5, aí sim teria valor. Você pode colocar que é 0,2 vezes x, que dá no mesmo, ou 0,2x. Está aí feita a lei de formação. A 4. Os preços a serem pagos nos táxis variam de acordo com a bandeirada. Os quilômetros rodados por ele, quando entramos num táxi, pagamos um valor fixo de 10. Ou seja, só pelo fato de você pagar, de você entrar no táxi, você tem que pagar R$10 fixo. Então esse valor é que a gente chama de constante. Mais 50 centavos por quilômetro rodado com base nessa informação determine. Primeira lei de formação. Então vamos primeiro pensar o seguinte. Vamos supor que a pessoa entrou e ela andou 1 quilômetro. Se ela andar 1 quilômetro, ela vai ter que pagar 50 centavos pelo quilômetro, mais os 10, porque toda vez que ela entra, ela tem que pagar. Se ela andar 2 quilômetros, ela vai ter que pagar quanto? R$1 mais os 10 que ela tem que pagar por cada entrada. Se ela tivesse dado 3 quilômetros, ela teria que ter pagado R$1,50 mais os R$10. Ou seja, qual é a lei de formação para o valor pago? O valor pago está sendo dado por y igual. Lembra que é de 50 em 50 que isso vai aumentando. Então, posso falar que isso aqui é 0,50x, onde x representa a quantidade de quilômetros que ela vai rodar, mais o valor que é constante, que é quanto? 100. Pronto. Aqui está descrita a função. E essa função vai me permitir calcular esse valor em qualquer possibilidade. Vamos supor que eu quero saber quanto que ela vai pagar se ela tivesse rodado 20 km. Lá, era só você fazer 0,50 vezes 20.
né? Porque X representa os quilômetros rodados. Então aqui, ó, 20, posso cortar aqui, né? Na verdade 0,50 pode chamar de 0,5. Se eu cortar, você vai ter 5, 5 vezes 2, 10. Então aqui daria 110. Só a título de curiosidade. Então a letra A está respondida, que era a lei funcional. Vamos para a letra B. O que ele quer na letra B? O valor a ser pago por um cliente que entrou em um bairro qualquer e percorreu 5 km. Então, vou usar essa mesma lei que a gente acabou de criar. O que ele está me informando? Que ele entrou num bairro qualquer e andou 5 km. Então, meu X, a quantidade de quilômetros que vai ser pago a bandeirada, vai ser 0,50 vezes 5 mais 100. 5 vezes... Aqui eu não preciso colocar zero, tá? Só força de hábito a gente está colocando, mas aqui não precisa. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 0, 0 com mais 2, 2. Então 0,5 vezes 5, certo? Dá R$ 2,50 mais 100. Então qual o valor que ele tem que pagar? Vai ser R$ 102, aliás, e 50 centavos. Esse vai ter que ser o valor pago. Número 5 agora. Uma fábrica de bolsas possui um custo mensal na produção de 7.000, mais 5 por bolsas produzidas. Determine a lei de formação dessa função. Então, custo. O custo dela tem um valor fixo. Possui um custo mensal de 7.000, mais R$5 por bolsa produzida. Ou seja, esse custo de 7.000 é fixo. 7.000 mais, por cada bolsa produzida, vai pagar quanto? R$5. Então seria 5 vezes. Eu não sei qual a quantidade de bolsas, né? A gente pode chamar bolsas de B. Então isso aqui representaria o custo. Ou se quiser escrever também pode colocar Y é igual a 7.000 mais 5x. Para trabalhar com o termo de função ou consertar ainda aqui. A gente ainda pode consertar isso, né? A função geralmente vem primeiro o termo que tem parte literal. Aqui, ó, como não tem sinal válido de mais, continua valendo de mais porque eu não estou mudando de local. Só estou organizando aqui. Estou trazendo isso para cá e isso para cá. Estou trocando de ordem. Então essa aqui seria a função que também a gente poderia trabalhar em função custo, 5B, que é bolsas, e o 7.000, que é fixo. Tá? Essa questão de trabalhar com letra é só mesmo para a gente ter uma noção didática. Na letra B, o valor do custo da produção de 2.000 bolsas. Agora a gente tem que saber o valor do custo da produção de 2.000 bolsas. Então você tem 2.000 bolsas. Então vai ser 5 vezes 2.000 bolsas mais os 7.000. Então, ó, 5 vezes 2, 10. 303 zeros, então dá 10.000. 10.000 mais 7.000. Então o custo vai ser de quanto? 17.000. Então custo de 17.000. Ok? Então essa é a nossa aula. Refaçam os exercícios, revejam esse vídeo e anote as suas possíveis dúvidas para que na próxima aula a gente também possa ter a oportunidade de saná-las.